Bom dia, tarde, noite e madrugada, pessoal. Selma aqui de volta para fazer o react aqui desse vídeo da Band News FM chamado Marielle Franco ouça os trechos da delação premiada de Elcio de Queiroz. Elcio de Queiroz, que era o motorista aí do carro da onde o Rony Lessa efetuou os disparos que matou a Marielle e o Anderson. O Pedro Dobalto já está aqui com a gente para trazer mais desdobramentos da investigação, da delação premiada envolvendo o Elcio de Queiroz, falar sobre a transferência do Maxwell, do bombeiro preso nessa operação da Marielle, para o presídio de segurança máxima. Mas eu primeiro queria que você começasse, Dobal, falando sobre o que você acabou de confirmar, que é a relação do Macalé, que seria o intermediário ali entre o Rony Lessa e o mandante do crime, de acordo com o que apontam as investigações até agora, a relação dele, o aparecimento do Macalé na CPI das milícias e também um novo personagem, o Bernardo Belo, nessa história toda que tá tudo entrelaçado, né? Bom dia pra você, Dobal. Isso, Agatha, bom dia pra você, bom dia a todos. O Macalé é um homem acusado de intermediar a ordem pro policial reformado Rony Lessa matar a vereadora Marielle Franco. Macalé é um personagem que eu não conhecia, não sei se ele já era segurança desse, que eles vão falar do Bernardo Belo antes, mas eu não conhecia. E ele é agora apontado como segurança do contraventor Bernardo Belo. Esse ex-sargento da PM, Edmilson Oliveira da Silva, foi morto em 2021, em Bangu, na zona oeste do Rio. A gente detalhou ao longo dos últimos dias que ele poderia ser uma ligação, um elo que levaria aos mandantes do crime. E agora a gente tem essa confirmação de que ele foi apontado como segurança do contraventor Bernardo Belo. O nome dele apareceu nas investigações sobre o ataque a tiros contra a Xana Garcia, que é filha do contraventor Maninho. Esse ataque aconteceu em 2019. Em um depoimento, ela diz que Edmilson era integrante do braço armado de Belo. E Macalé foi citado também, como você disse, na Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa do Rio, que apurou a atuação das milícias aqui do Rio de Janeiro. Segundo esse relatório, ele era integrante da milícia do bairro de Oswaldo Cruz, na zona norte da cidade. Em delação premiada, que foi prestada... Então o Macalé, ele era segurança de um contraventor, deve ser um bicheiro, e aí o que pode se inferir é que esse bicheiro tem algum interesse na morte da Marielle. Será que é isso? Isso tem que ser esclarecido. Pelo Elcio Queiroz, acusado de dirigir o carro usado no assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Ele contou que Edmilson orientou os envolvidos a monitorar a rotina de Marielle até encontrar uma oportunidade para o assassinato. Mas isso é meio óbvio, né? Se você vai matar alguém, você tem que ter um mínimo de planejamento. Você não precisa matar ninguém para saber disso. É só você pensar um pouco. Eu vou matar o meu vizinho. Quando? Qualquer hora. Eu vou abrir a porta aqui de casa, vou ver se ele está em casa. Não é assim. Inclusive foi através do Edmilson que trouxe, vamos dizer, esse trabalho para eles, essa missão para eles, foi através do Macalé que chegou até o Rony. É uma vigilância buscando uma janela de oportunidade. Até aí, nada que não seja meio óbvio, né? Uma vigilância buscando uma janela de oportunidade. E essa janela de oportunidade apareceu porque eles sempre estavam preparados para pôr o emprego para que nessa oportunidade houve o refugo. E em relação ao que foi disponibilizado, que teria sido disponibilizado para o Elcio de Queiroz fazer essa delação, que agora linka muitos pontos, mas o Ministério Público falou já se ele vai ser levado mesmo a júri popular ou não, se isso fazia parte do acordo, Pedro? Agatha, o Ministério Público confirmou que mesmo com a delação premiada, mesmo com esse acordo, Elcio Queiroz, que foi a pessoa responsável por dirigir o carro usado no assassinato de Marielle Franco, ele vai sim ser levado a júri popular pelas mortes tanto de Marielle
quanto de Anderson Gomes. Isso já foi decidido pela Justiça do Rio, mais de uma vez, inclusive, depois de recursos que foram, que foram colocados aí dentro desse processo. O Ministério Público destacou que o acordo está sob sigilo, mas não estipula também nenhuma redução da pena. Bom, se ele não vai para júri popular, é ótimo, é o mínimo. E se não tem redução de pena, o que ficou acordado para esse cara delatar? A pena vai ser determinada pela Justiça. Quando eles forem a júri popular, eles vão ter essa pena determinada pela Justiça, tanto ele quanto o Rony Lessa, que é acusado de efetuar os disparos. O que o MP disse é que seria inconstitucional condicionar essa delação dele à possível retirada dele do tribunal do júri, para que ele não fosse levado a júri popular. A gente relembra também que nessa colaboração firmada com o Ministério Público e com a Polícia Federal, Elcio confessou que dirigiu o carro, confirmou que Rony Lessa foi quem efetuou os disparos. Mas isso a gente sabia, acho que desde 2018, 2019, no mínimo. Isso não é novidade. E apontou ainda a participação de Maxwell Simões Correia, que foi preso na segunda-feira. Sobre o Maxwell Simões também não tinha muita novidade, porque o Maxwell estava em prisão domiciliar já desde 2019, por aí. O Alexandre Garcia, da Gazeta do Povo, até falou isso. Ele estava preso já tem tempo. Não tem novidade aí no Maxwell. Nenhuma. Os detalhes que Elcio forneceu nessa delação foram fundamentais para elucidar toda a preparação do crime, toda a execução do crime e também a ocultação das provas. Parte da delação, a gente lembra, segue sob sigilo, mas vai ser usada aí para os desdobramentos das investigações que agora tentam descobrir quem foram os mandantes e também todas as motivações do crime. Nessa delação, o Elcio Queiroz disse também que a submetralhadora MP5 que foi utilizada no assassinato, ela foi desviada do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, e Elcio dizia que tinha jogado essa arma no Mar da Barra da Tijuca, cerrado ela em pedaços e jogado no Mar da Barra da Tijuca, mas ele desconfiava dessa versão, ou seja, já havia uma quebra de confiança entre os dois, foi um dos motivos para essa delação. Elcio contou também sobre o momento da execução, Agatha, e disse que mesmo com o uso do silenciador, o barulho provocado pela rajada de tiros foi bem alto. Ou seja, ele não trouxe nenhuma informação muito relevante. Ele falou de como foi o crime, como a gente planejou, como a gente executou, mas o que as pessoas querem saber para encerrar definitivamente é quem mandou matar essa mulher. Algumas pessoas tentam ligar ao Bolsonaro, outras dizem que não tem ligação, estão forçando a barra pelo negócio do Bolsonaro ser vizinho do Rony Lessa, e parece era vizinho de 4 quarteirões de distância. Fora isso, não tem nenhum outro indício. Tem o negócio do Bolsonaro ir lá mexer na secretária eletrônica, feito um retardado, da portaria. Na secretária eletrônica, não. Ele mexeu nos registros lá da portaria do prédio, mostrando ligação dele para o Rony, uma coisa assim. Mas as ligações que tem dele para o Rony que pegaram não falam, nem tocam o nome da Marielle, falam sobre o filho dele namorar a filha do Rony, uma coisa desse tipo. Então não tem muito indício disso, e não tem uma pista agora. Eles estão prometendo que essa delação foi importante e tal, que agora eles vão chegar nos mandantes. Então faz-se uma delação com um estardalhaço gigante, para no final dizer, não tem novidade, ainda vamos investigar. É basicamente isso, porque saber de como o crime foi executado, a gente já soube, na hora que a Marielle morreu, a gente já soube. Os caras passaram de carro e metralharam ela. Que o cara ficou planejando para matar a Marielle, isso é meio óbvio. Você planeja as coisas. Mas você planeja o assassinato? Se você quer executá-lo, sim. Como eu não quero executar ninguém, eu não planejo nada. Tinha esse elemento de ligação aí, esse Macalé, que está morto, então não vai adiantar muita coisa. Ele está morto desde 2021, então supõe-se que também
que já sabiam que ele era esse elemento de ligação antes, que ele trabalhava para esse Bernardo Belo. Mas e aí? Qual foi a investigação que se fez esse tempo todo em cima desse Bernardo Belo no que concerne a Marielle Franco? Nenhuma. Então, espremendo aí, o que eles fizeram foi, olha, o cara fez uma delação, agora a gente vai descobrir o mandante, ainda vai... Cara, eu achei que, né, do jeito que eles estão falando, que o mandante já estava assim, a gente já sabe, não sei o quê. Mas de fato eu não estou vendo muita novidade nisso aí. Desculpa, mas é isso. Vamos ver o que mais que ele fala. Nesse momento que está parado esperando para entrar, eu emparelhei e botei meu vidro, a minha janela, paralela à do carona do carro do Anderson. Eu não vi porque o vidro é escuro e já estava com o vidro aberto, eu só escutei a rajada. A rajada começou a cair, estavam umas cápsulas na minha cabeça, no pescoço. Muito ok, quem pensa que é porque é silencioso, mas faz um barulho danado. Caiu as cápsulas em mim e vambora. Eu nem vi. Cara, caiu cápsula na minha cabeça e o barulho era muito grande. Qual é a relevância disso? Eu disse, se acertou quem, não acertou quem, eu... Isso, essa parte da delação, quando eu estava ouvindo pela primeira vez, dele falando, contando exatamente o que aconteceu naquele dia, eu fiquei até um pouco impressionada, né, Dona, de ele falando que, olha, mesmo com o silenciador, o tiro ainda foi muito forte, foi muito alto, as cápsulas caindo, ou seja, era realmente uma rajada muito grande de tiros, enfim. Mas isso você sabia desde o momento em que a Marielle morreu. Né? As pessoas souberam naquele instante, ela morreu metralhada. Isso é sabido. O Elcio está preso numa penitenciária de segurança máxima e tinha expectativa que o Maxwell também fosse transferido. Eles vão ficar na mesma penitenciária, Dobal? Não, eles não vão ficar na mesma penitenciária. Maxwell já foi transferido para Brasília, onde já está na Penitenciária Federal de Brasília, onde Elcio Queiroz também estava, mas ele foi transferido para o complexo penitenciário da Papuda, que também fica em Brasília, justamente para que eles não ficassem no mesmo presídio. A gente destaca ainda um outro ponto que foi trazido à tona aí ao longo dessas investigações, que é um depoimento da esposa de Rony Lessa à Polícia Federal, que ajudou também a desmentir o depoimento de Rony Lessa, a versão de Rony Lessa. Elaine disse que Rony e Elcio não estavam na casa dela quando ela chegou em casa na noite do crime e que Rony só chegou quando já estava quase amanhecendo, contrariando o que a defesa deles vinha dizendo, que eles tinham permanecido em casa. Ontem, o ex-bombeiro Maxwell Simões foi transferido. Os dois estão presos, os dois são autores do crime, né? O Rony é autor e o Elcio é coautor, né? Cúmplice. Então, já se sabe que eles efetuaram o crime, não tem muito por que desmentir, né? Tentar desmentir muita coisa, é plenamente sabido. Transferido, portanto, para a Penitenciária Federal de Brasília. Ele vai ficar numa cela individual, cumprindo o regime disciplinar diferenciado, justamente com regras mais rígidas, num presídio federal de segurança máxima. E a gente lembra ainda que ele é apontado como responsável pela milícia do bairro de Rocha Miranda, na zona norte do Rio. Foi ele quem monitorou a rotina de Marielle Franco, ajudou no sumiço das cápsulas de munição e também do carro usado do crime, além das placas clonadas que estavam junto com esse carro. Ou seja, isso tudo aí vai servir para aumentar a pena do cara, que não deve ser pequenininha, não. O problema é depois que esse cara vai começar a trabalhar na cadeia, vai estudar na cadeia, não sei o que, vai começar a conseguir redução de pena, progressão de regime, esses negócios todos. E daqui a algum tempo ele está preso com um regime aberto. Esse tipo de coisa que só existe no Brasil, né? Então, esse é o problema. Segundo as investigações, pelo menos 6 meses antes do crime, ele já ajudava na preparação dessa execução e chegou a ser o motorista do carro
numa outra tentativa que aconteceu em 2017 de matar a vereadora Marielle Franco, mas essa tentativa acabou frustrada e o motorista foi trocado, acabou sendo o Elcio Queiroz. O Maxwell, ele também chegou a ser preso no ano passado na Operação Calígula, que apurava aí um envolvimento com a contravenção chefiada pelo bicheiro Rogério de Andrade. Essa operação, Agatha, também teve como alvo, na época, a delegada Adriana Belém, que foi flagrada com quase 2 milhões de reais no apartamento dela. Ou seja, muitos casos aqui do Rio de Janeiro, que a gente sempre traz aqui no Primeira Edição, já se misturando, tudo entrelaçado. Isso é verdade. Então, é isso aqui sobre o vídeo Marielle Franco ouça texto da delação premiada de Elcio Queiroz. Não vejo muitas novidades, assim, nada que... Para o que se quer saber, né? Tem novidade, mas para aquilo que a gente quer saber não tem muita. Então, vamos aguardar mais investigações, vamos ver as coisas se desdobrando aí. É isso, pessoal, até a próxima, valeu!